Aceitando a sua missão. Esse é o dia 29 de Uma Vida com Propósito, e nesse capítulo ele dá início ao nosso quarto propósito de vida, que é: você foi criado para servir a Deus. E nesse capítulo ele vai falar basicamente isso, que a gente precisa aceitar a nossa missão. E qual que é a nossa missão? É servir a Deus. Então você não foi criado apenas para construir recursos. Então não é para você apenas ser o melhor profissional da sua área, para você apenas viajar, para você apenas curtir a vida a partir das coisas terrenas. Você foi criado para servir a Deus. E a forma mais simples de você fazer isso, através do que Deus deseja para sua vida, é você compartilhando a palavra dele para pessoas que ainda não o conhecem. E não só compartilhar, mas como viver a palavra dele. Então, a forma como você convive com as pessoas ao seu redor. Então, se você destrata, se você não destrata, isso diz muito sobre você. Então, não é só ler a palavra e apresentar Jesus para outras pessoas, mas é viver a palavra na sua vida e apresentar Jesus para as pessoas através do seu exemplo. Então, através do seu testemunho, você espalhando a mensagem de Jesus, é que você vai estar vivendo a sua missão. E o primeiro passo para você viver a sua missão é você aceitar a sua missão, entender que isso é importante e que Deus te chama para fazer isso, te chama para vir aqui, de repente abrir a tua rede social e compartilhar uma mensagem do Senhor para que pessoas que ainda não foram atingidas pela palavra possam ser atingidas através de um vídeo que você fez aí na sua rede social. Então aceite a sua missão, entenda o quanto ela é importante e o quanto ela contribui para o propósito que Deus tem para a sua vida. E o tema de reflexão do capítulo é: servir não é uma opção, ou seja, é uma obrigação. A partir do momento que você entende que Deus, ele te criou para um propósito maior e que você entende que Jesus é o único Salvador, servir é a única opção que você tem. Você não pode ser uma pessoa egoísta. E a pergunta para você meditar é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Então talvez possa ser o seu ego. Talvez você possa pensar que não faz diferença nenhuma você falar de Jesus para as pessoas, porque já tem muita gente falando isso. Mas você pode estar pensando isso, se enganando, achando que não faz diferença nenhuma você fazer isso ou não fazer. Mas saiba que sim, faz diferença completamente. Principalmente porque se você não fizer isso, você não vai estar vivendo aquilo que Deus preparou para você. E é a partir disso que você vai também se desenvolver espiritualmente e crescer em maturidade. Esse é o dia 29 e a gente se vê no próximo dia de Uma Vida com Propósito.